Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom dia, Felipe. Pessoal chegando. Muito bom. Som tá bom, imagem tá boa. Bom dia. Mandem aí um joinha se tiver tudo ok. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Perino, grande abraço, Perino, como vai? Sérgio, bom, vamos lá, turma chegando, pessoal da PUC, meus queridos alunos da NPJ. Hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante e que tem tudo a ver com a dinâmica das nossas aulas lá na PUC, viu, pessoal? O pessoal da NPJ, Núcleo de Prática Jurídica, a disciplina é Prática de Recuperação de Empresas. Então a gente vê do ponto de vista bem prático como é que funciona a lógica da recuperação de empresas. E nada melhor do que num momento como esse, um momento de crise aguda, onde estão sendo feitas propostas de alteração da legislação, a gente fazer um exercício prático para entender qual é a razão ou quais são as razões que estão por trás dessas propostas. Como todos vocês já sabem, em razão da crise da pandemia de coronavírus, foi feita uma proposta, é o PL 1397 de 2020, apresentado pelo deputado Hugo Leal. Eu faço parte da comissão de juristas que elaborou essa proposta, e essa proposta ela basicamente tenta tratar 3 consequências negativas da pandemia na saúde das empresas. De início, ela cria a suspensão legal e também cria o procedimento de negociação preventiva, que visam evitar que as empresas saudáveis se tornem empresas doentes, que empresas saudáveis se tornem insolventes. Visa, portanto, dar um tratamento para a inadimplência dessas empresas. Inadimplência que vai acontecer em razão, naturalmente, da falta de faturamento. Se as empresas estão fechadas, elas não têm faturamento, elas precisam pagar as contas continuam vencendo. Como é que a gente trata dessa questão? Então temos a suspensão legal, temos também a negociação preventiva, que visa dar um tratamento para essa inadimplência que vai acontecer e que visa também evitar uma avalanche de processos de uma vez só na justiça, tornando inviável, colapsando o sistema de justiça. Outra parte deste projeto trata de outras 2 consequências em relação às empresas que vão precisar do acesso a mecanismos de insolvência empresarial, recuperação extrajudicial, recuperação judicial. Então este projeto facilita este acesso, sempre de maneira excepcional e temporária. A ideia não é mudar o sistema, é dar uma resposta adequada para a gravidade desse momento. Então relativiza-se regras para o acesso à recuperação extrajudicial, judicial, para ME e EPP. E por fim, a lei, o PL também relativiza algumas questões relacionadas às empresas que já estão em recuperação judicial, dando a elas a oportunidade de permanecerem em recuperação e tentando evitar que essas recuperações sejam todas elas convoladas em falência em razão justamente do descumprimento das obrigações assumidas no plano. Hoje eu mandei para vocês no grupo de manhã um artigo que saiu publicado na data de hoje na Folha de São Paulo, na coluna Tendências e Debates. É um artigo que eu publiquei em coautoria com o ministro Luiz Felipe Salomão, onde nós tratamos de uma dessas questões. Nós tratamos da sensibilidade que o magistrado deve ter para lidar com as recuperações judiciais nesse momento de pandemia. Então a gente tratou basicamente daquilo que tratou a recomendação 63 do CNJ, que é a recomendação que trata de como lidar com recuperações judiciais em tempos de pandemia.
Mas hoje, aqui na nossa live, nós vamos tratar da suspensão legal e a razão da existência da suspensão legal e como é que na prática essa suspensão legal ela vai operar. Para a gente entender bem isso daí, pessoal, vamos trabalhar em cima de um exemplo, caso prático, vamos trabalhar em cima de um caso prático. Imaginem um restaurante por quilo, uma microempresa, a Delícia Quilo ME. Essa Delícia Quilo ME é um restaurante que serve comida por quilo, na modalidade self-service. Ele fica numa região de São Paulo cheia de escritórios e de comércio. Todo mundo daquela região almoça nesse restaurante, porque é uma opção barata e boa de almoço. Então as pessoas que trabalham ali nos escritórios da região almoçam ali, as pessoas que foram fazer compras nas lojas, tem bastante loja ali, comércio, também almoçam ali naquele restaurante no Delícia Quilo. Está sempre cheio. Ele abre só na hora do almoço porque à noite aquela é uma região de escritórios, à noite fecha tudo, o movimento cai muito, então ele trabalha com isso, servindo almoço no sistema self-service. O restaurante é muito bom, está sempre cheio, uma delícia. É uma ME, é uma ME que tem 4 funcionários, tem 2 cozinheiros e tem duas pessoas que trabalham ali na cozinha, servindo, no caixa, fora a família do proprietário que também trabalha ali naquele restaurante. O restaurante vai muito bem, é evidente que vai bem dentro da possibilidade de ir bem, né? O restaurante ele passou por problemas durante a crise de 2016, 2015, 2016, teve que pegar empréstimos, mas superou esse momento difícil e ótimo, está seguindo a vida. Muito bem, em determinado momento, a partir do dia 20 de março, em razão das determinações das autoridades sanitárias e das determinações que seguem as recomendações da OMS, determinou-se então o início do período de quarentena e esse restaurante teve que fechar. Ele não está mais autorizado a funcionar. A partir então do dia 20 de maio, ele perdeu quase que totalmente o faturamento. Ah, mas ele pode ainda funcionar com delivery? Ele pode, ele até faz algumas entregas de delivery, mas é algo irrisório, irrelevante para ele, na medida em que ele fazia era comida por quilo no self-service para servir aquelas pessoas que trabalhavam ali na região. Agora não tem mais ninguém trabalhando aqui na região. Por quê? Porque além dele, todos os escritórios também estão fechados em razão da quarentena. Então não há cliente para ele. Ele perde o faturamento. E veja o que acontece a partir desse momento. O tempo econômico do Delícia Quilo parou. Por quê? Porque ele não tem mais faturamento. Mas o tempo financeiro, o relógio financeiro continua a rodar. Ou seja, as contas continuam a chegar. As contas continuam a vencer. Então, ele não teve faturamento a partir de 20 de março, mas logo no final de março, começo de abril, chegaram a conta de luz, a conta de gás, a conta de internet, o pagamento dos funcionários, o pagamento do financiamento que ele tinha feito no banco, em razão ainda da crise de 2016, ele tinha feito um financiamento, um empréstimo, também vai ter que pagar. As faturas, né, dos fornecedores também estão vencendo, todas aqui no começo de abril, no final de março. Como é que ele faz? Ele não tem faturamento, mas tem essas contas vencendo. Bom, ele é uma ME e segundo dados do Sebrae, em regra, uma ME tem caixa médio de 12 dias. Ou seja, o que significa isso? Significa que ela vai ter dinheiro, o Delícia Quilo vai ter dinheiro no caixa para pagar as suas contas por no máximo 12 dias. No máximo 12 dias. Bom, já estamos agora no meio de abril, né? Mas estamos ainda, no nosso exemplo, no começo de abril. Ela ainda tem um restinho de caixa, ela vai tentando pagar aquilo que ela consegue, ela prioriza o pagamento dos funcionários, né? E aí como é que ela faz? Ela vai até
ao banco. A primeira reação dela é ir até o banco para pegar mais um financiamento. Olha, eu estou sem caixa, eu preciso de liquidez, eu preciso pagar as minhas contas, então a Delícia Quilo vai ao banco. Senta lá no banco e fala, olha, eu preciso de um empréstimo para fazer o pagamento aqui de todas essas minhas contas, né, para que eu tenha fluxo de caixa, na medida em que eu estou parado e não estou tendo faturamento nenhum. O que o banco vai pedir para ela? Garantias. Ah, você tem garantias? Bom, eu não tenho garantia porque a única garantia que eu teria era o meu próprio faturamento, mas eu não estou tendo faturamento. Logo, ela não vai ser aprovada, o crédito dela não vai ser aprovado no banco porque ela não tem como garantir o pagamento daquele empréstimo. Houve um aumento de risco, o empréstimo ficou mais caro e ainda ela disposta a pagar esse empréstimo, ela não está eleita para receber este financiamento porque ela não tem como garantir este pagamento. Então ela não tem acesso ao crédito bancário, só que as contas dela continuaram a vencer. Qual que é a segunda opção dela? Bom, vou tentar renegociar com os meus credores. E aí ela vai renegociar com os seus credores. A empresa de luz não quer saber, nem dá abertura para renegociação. A de internet também não quer saber. A de gás também não quer saber. São concessionárias de serviço público. Se o serviço for prestado, você tem que pagar. Com um ou outro fornecedor, ela talvez consiga uma negociação, mas com a grande maioria também não vai conseguir. Por que ela não vai conseguir? Porque esses fornecedores, que são credores dela, também são devedores de outros. E eles também estão precisando receber aqueles valores para cumprir as suas próprias obrigações. Então eles não querem saber, eles querem receber aquilo que é devido. E o aluguel? O aluguel se venceu também. E o senhorio, o dono do imóvel? Ela vai tentar, a Delícia vai tentar renegociar com esse senhorio. Será que ela vai conseguir renegociar? Bom, esse senhorio vive do aluguel, ele precisa daquele valor, então ele não está disposto a negociar, ele precisa receber aqueles valores porque ele também tem as contas dele para pagar. Bom, qual é o cenário que nós temos nesse momento da Delícia? A Delícia está devendo, está inadimplente com várias contas, não porque ela quis, não porque ela é malandra, mas porque o caixa dela acabou e ela está sem faturamento, mas as contas continuam vencendo. Ela está sem caixa, sem dinheiro